o grande conflito que é travado a cada instante em nossa mente, em nossa vida. Se pudéssemos ter os nossos olhos abertos, veríamos com clareza esta cena que foi demonstrada e ilustrada aqui de maneira muito mais evidente nessa vida. Na verdade, nós precisamos compreender que esta batalha, ela não acontece tanto numa esfera exterior a nós, quanto numa esfera interior à nossa mente. Pensamos muito nas forças do bem contra o mal atuando no mundo, nas coisas, nas circunstâncias. Mas, como temos visto a cada noite desta semana, e especialmente no domingo à noite, esta batalha ela é travada a cada instante na nossa mente. A nossa mente é o palco de batalha. A nossa mente é o campo de guerra entre as forças do bem e do mal. E nós precisamos vencer, ou escolher quem vai vencer essa batalha em nossa mente a cada instante, a cada segundo. Ainda hoje à tarde estava conversando, não foi, Samuel? Sobre como fazer para que essas batalhas sejam vencidas. Afinal de contas, todos nós queremos ser vencedores nessa batalha, não é verdade? Quantos querem que Cristo vença essa batalha em nossa mente? Deixa eu ver a sua mão erguida. Todos nós queremos. Mas não podemos esquecer ou olvidar a realidade de que nós somos o fruto de nossas escolhas. Nós somos quem escolhemos ser. O sábio Salomão disse: assim como nós pensarmos em nossa mente, assim nós somos. Assim o é. Não está falando sobre pensamento positivo. Algumas pessoas vendem a ideia: olha, pense positivo, que isso é importante. Pense positivo, que vai acontecer, como se o poder estivesse em você. Não. A Bíblia, ela está dizendo que nós somos fruto de nossas escolhas dia a dia. Nós somos frutos de nossas decisões, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aquilo que nós escolhemos ser, nós realmente seremos a partir de nossas escolhas. É muito bom ter você aqui mais uma noite. Hoje é uma noite onde nós podemos celebrar mais uma vez a vida, podemos celebrar a proteção de Deus, podemos celebrar a esperança que é real em nosso coração, e podemos também, pela graça dele, nos aproximarmos uns dos outros para juntos trilharmos este caminho estreito que leva à vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos exatamente no meio desta semana, e ao longo desses dias nós temos estudado sobre a importância das escolhas e decisões. E hoje à noite nós vamos estudar sobre um assunto que particularmente penso que ele é um pouco polêmico, ele é um pouco, como eu poderia dizer, complexo, mas é um tema extremamente abençoado e é um tema que nós precisamos ouvir. Eu não conheço todos vocês. Eu estive visitando algumas pessoas, mas eu não conheço a maioria de vocês. Portanto, eu não sei a realidade da vida de cada um de vocês. Eu não sei se você vem aqui frequentemente, se você é membro desta congregação, se você está apenas como um convidado especial. Eu não sei a realidade da tua vida. Mas eu não poderia deixar de estudar esse assunto, porque certamente a responsabilidade que repousa sobre meus ombros ao estar aqui com você a cada noite dessa semana é grande. Eu não quero falhar com a minha responsabilidade diante de Deus e diante de vocês. Perguntas que vêm à nossa mente: qualquer caminho serve? Todos os caminhos levam a Deus? Você pode pensar em sua mente, como algumas pessoas já disseram: olha, o que importa no fundo é o nosso o quê? Coração. Já ouviram isso? Pior, já disseram isso? Eu queria dizer a você que a nossa mente, ela é muito poderosa. A Bíblia fala do coração,
né, como fonte das emoções, mas estamos entendendo, claro, que elas se processam na mente. Mas a Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso, perverso, corrupto. Quem o conhecerá? A mente humana, ela é traíra no sentido mais claro da palavra. Confiar em nossa própria mente é assinar um atestado de fracasso em muitos episódios de nossa vida. Por isso, o coração não deve ser a base de nossas decisões. Não vou fazer o que o meu coração mandar. O meu coração não está inclinado para isso. O coração nunca foi fonte de referência, pelo menos não biblicamente, porque ele é enganoso. E aí vem uma pergunta: será que todos os caminhos levam para Deus? Porque eu preciso entender agora uma coisa. Me ajudem a entender. Uma igreja diz: não pode cortar o cabelo. A mulher não pode cortar o cabelo. Na outra igreja diz: pode. Numa igreja diz: não pode comer determinadas coisas. Na outra diz: pode comer tudo. Uma diz: não pode doar sangue. A outra diz: pode doar sangue. Uma diz: é o sábado, o dia do Senhor. Outra diz: não, é o domingo. Aí eu lhe pergunto: será que existe uma possibilidade de todos estarem certos, cada um dizendo uma coisa, sim ou não? Não. Se eu digo que pode comer todas as coisas, e ele diz: não pode comer todas as coisas, tem coisas que pode, coisas que não pode, um dos dois vai estar certo. Não é óbvio isso? Não é lógico? Ponto. Então, eu preciso começar a desconstruir na minha mente a ideia de que qualquer caminho serve. Muitas pessoas escolhem igreja como se fosse uma mercadoria na prateleira. Olha, eu vou abrir, vou cheirar, vou passar. Se me fizer bem, eu fico. Se não fizer, eu saio. Tem pessoas que escolhem igreja como se escolhe uma casa. Vou olhar essa casa, vou ver se ela me agrada. Se me agradar, eu permaneço. Se não me agradar, eu procuro outra. Eu já ouvi diversas pessoas que já estão há muito tempo numa jornada cristã e dizendo isso. Não. E tem uma frase muito boa. Vê se você já ouviu essa daí. Placa de igreja não salva ninguém. Já viram essa citação? Está certo ou está errado? Está certinho. Está certinho. Mas agora eu vou fazer outra pergunta. Os ensinamentos por trás de uma placa de igreja podem nos conduzir à salvação, sim ou não? E elas podem nos conduzir à perdição, sim ou não? Pronto. Então, nesse sentido, eu preciso começar a desconstruir o pensamento que tenho de que qualquer caminho vai a Deus. Nós vimos essa semana que ele disse que há apenas quantos caminhos existentes diante de nós? Quantos? 2. Um é o largo, conduz a uma porta espaçosa e vai levar para onde? Perdição. O outro é um caminho estreito, vai levar a uma porta estreita, vai levar para onde? Não tem 3 caminhos, não tem 3 opções, não tem 3 grupos. Só há 2 caminhos, só há 2 opções, só há 2 alternativas. Não existe terceira opção. Biblicamente não há. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai separar todo mundo em quantos grupos? 2. Os da direita e os salvos e as ovelhas e os bodes. Então não adianta eu viver hoje querendo abrir dezenas, trezenas de caminhos, onde Deus diz que só apenas 2. Biblicamente, a Bíblia não fala de mais de 2 igrejas. Biblicamente, ela fala apenas de 2. A igreja que caminha pelo caminho estreito e a que caminha pelo caminho largo. A igreja que faz a vontade de Deus e a igreja que quase faz a vontade de Deus.
E quase salvo é igual ao quê? Então precisamos, nessa noite, ao estudar esse tema, ter muita, e eu confio na maturidade que você tem para estudar esse tema. Eu vou dizer uma coisa, este é um tema, como eu disse, indigesto para alguns. Esse é um tema um pouco mexe com nossas emoções, com nosso ego. Por quê? Porque diz respeito a nossas escolhas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e se você está com a Bíblia na mão nesse instante, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 10. Você que nos acompanha pela internet, se você tiver possibilidade de abrir a sua Bíblia, por favor, abra em João capítulo 10. Eu queria dizer que a mensagem desta noite, ela tem um chamado de Deus para você. E eu lhe peço que, em nome de Jesus, você não rejeite a atuação do Espírito Santo na tua vida e deixa Ele fazer a obra no teu coração. Só para eu conhecer aqui um pouquinho o meu auditório, deixa eu tirar uma dúvida. Quantos dessa noite, estão aqui nessa noite, são membros batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui? Deixa eu ver. Pode baixar. Quantos ainda não são? Levante a mão. Ainda não são. Ok. Esse tema é para todos nós. Todos. Todos. Vamos ver o que diz João capítulo 10. Abriu a sua Bíblia? Feche os olhinhos e vamos ver o que Deus tem a nos falar nessa noite, por favor. Bom Deus, nos achegamos a Ti mais uma noite na esperança de ouvir a Tua voz, Senhor. Aqui vieram muitas pessoas direto do trabalho, da escola, depois de um dia cheio de atividades, pessoas que estavam em seus afazeres e não vieram aqui para ouvir a voz de um homem débil e falho como eu. Vieram aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Vieram aqui para ver o que a Tua palavra tem a dizer para cada um deles. E nós queremos lhe pedir nesse momento, Pai, que o Senhor nos fale através da Sua palavra. Que este instrumento débil e falho desapareça e que apenas o Senhor seja demonstrado nessa noite através da Sua palavra. Que a glória seja apenas Tua. E que o Senhor, com o seu poder, cale fundo no coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Quer presente nesta igreja, quer nos acompanhando pela internet. Que o Senhor abençoe em todos os lugares em que uma pessoa estiver ouvindo esta mensagem e nos ajude a tomar uma decisão ao teu lado, te pedimos por Jesus. João capítulo 10 e os versículos 14 até o 16, diz assim: Eu, disse Jesus Cristo, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Primeiro ponto, ou primeira verdade desse texto. A Bíblia nos afirma através da palavra de Jesus que Ele é o bom pastor, Ele é o líder espiritual da sua igreja, Ele é o responsável pelo rebanho dele, Ele é o condutor das suas ovelhas, e Ele diz que Ele conhece as suas ovelhas. Esta primeira mensagem de Jesus, ela precisa encontrar um lugarzinho todo especial no nosso coração, porque eu tenho conversado com muitas pessoas por aí, e é impressionante como eu vejo pessoas que não têm uma real compreensão acerca desta verdade. Pessoas que por algumas circunstâncias da vida, circunstâncias muitas vezes difíceis, adversas, passam por algumas situações que lhe trazem sofrimento e dor. E muitas vezes são tentadas a achar que Deus as abandonou, que Deus não está vendo o seu sofrimento, que Deus não sabe o que está acontecendo. E aqui para nós, muitas dessas coisas foram cavadas por nós mesmos, com escolhas que fizemos no passado, não é verdade? Quantas coisas que nós olhamos, Gálatas capítulo 6 diz assim: não se engane,
de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que eu implantar, certamente Ele colherá. E minha mãe, ela costumava dizer para a gente assim: meu filho, quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Já viram isso, né? Ou seja, a vida da gente, ela é um fruto, em grande parte, daquilo que nós um dia plantamos com nossas escolhas. Mas será que a vida da gente é apenas isso? Não. Porque não podemos esquecer que diante de nós, aquilo que foi, demonstrado aqui pelos jovens, é uma realidade. Nós estamos em um grande conflito, nós estamos em uma grande batalha, nós somos, e quando eu falo nós, eu estou falando de mim como indivíduo, eu estou falando de você como indivíduo, eu estou falando de cada um de nós como indivíduo. Nós somos objeto da suprema atenção do céu e do inferno nessa grande batalha. Deus está com suas hostes celestes batalhando pela nossa decisão, enquanto o diabo com os seus anjos também estão trabalhando a cada instante pela nossa decisão. Então, nós não podemos olvidar que mesmo que tenhamos feito boas escolhas em nossa vida, mesmo que tenhamos andado no caminho que o Senhor preparou para nós, nós não podemos esquecer que nós estamos em uma grande batalha e por vezes o inimigo, ele chega com suas hostes para poder nos tentar e fazer com que a nossa vida seja sacudida, chacoalhada. Mas diante da prova que você pode estar passando, Jesus Cristo está dizendo para você: eu sou o seu pastor e eu conheço exatamente quem você é. Eu sei onde você mora, eu sei a dor que você está passando, eu sei a luta que você está enfrentando. Você não tem como esconder de mim alguma coisa. Tem pessoas que vivem a vida escondendo dos irmãos, do pastor, da vizinha, do não sei quem, aquilo que realmente é. Mas não consegue esconder de Deus, porque Ele, a palavra diz o quê? Ele nos conhece. E uma notícia boa para você. Aliás, primeiro para mim, porque essa notícia é primeira para mim. Mesmo sabendo quem eu sou e quem você é, mesmo nos conhecendo a fundo, mesmo sabendo esse nó cego que somos eu e você, que a gente é um nó cego miserável, não é verdade? Somos nós ceguinhos. Mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele se dispôs a fazer tudo o que fez e está disposto a fazer tudo em prol de mim e de você, mesmo conhecendo quem somos eu e você. Deus nos ama exatamente do jeito que somos, embora Ele não deseje que permaneçamos do jeito que estamos. Mas Deus nos ama. Eu conheço as minhas ovelhas. Mas Ele disse que além de conhecer as suas ovelhas, Ele disse: as minhas ovelhas também o quê? Conhecem a mim. Interessante é que esta mensagem de Jesus, isso é uma parábola que Ele conta, é tirado ou extraída da figura do pastor nas colinas da região montanhosa de Jerusalém. E interessante é que geralmente os pastores, eles levavam seus rebanhos para pastar e para beber água em lugares comuns. E não era incomum ver 2, 3, 4 rebanhos se juntando. Pessoas que vinham para um mesmo lugar porque a pastagem estava verde, porque a água era tranquila, porque o lugar era favorável, e não era incomum, era muito corriqueiro que 2, 3 rebanhos ou até mais se juntassem em um lugar para poder dar de beber e comer as suas ovelhas, e passavam o dia ali. E quando chegava o cair da tarde, quando eles iam retornar para os seus apriscos, os pastores, eles chamavam o seu rebanho. E era impressionante, e isso ainda hoje acontece, impressionante ver como esses rebanhos seguem exatamente o seu pastor. Eles não ouvem a voz, ou não seguem a voz dos outros pastores. Eles conseguem discernir a voz do seu pastor, e é impressionante que à medida que os pastores se dispersam para ir cada um para o seu destino, os rebanhos vão acompanhando cada um seu pastor, sem que nenhuma ovelha seja misturada com a outra. Jesus Cristo, Ele disse que na nossa vida também é assim. As ovelhas sinceras de Jesus,
as ovelhas que pertencem ao aprisco do Senhor, as ovelhas que fazem parte do rebanho dele, não importa onde estejam, não importam como elas estejam quando são chamadas pelo Senhor, elas conhecem a voz do seu Senhor e elas seguem o seu pastor, porque Jesus Cristo garantiu que ele conhece as suas ovelhas, mas as suas ovelhas também o conhecem e sabe discernir o chamado que ele faz. Eu creio que estou diante de um grupo de ovelhas do Senhor Jesus Cristo, pessoas que fazem parte deste rebanho. E nesta noite, o Senhor tem um chamado para todos nós. O Senhor está chamando através da sua mensagem para que possamos escolher se seguiremos ou não a sua voz. Ele diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são ou não estão aonde ainda? Neste aprisco. Mas a mim me convém, em algumas versões diz ajuntá-las, em outras versões diz conduzi-las, em outras versões diz reuni-las. A ideia é, ele vai juntar as suas ovelhas que estão espalhadas, para que, ao ouvirem a voz dele, ouçam o seu chamado, e então haja o que ele diz aqui. Então haverá apenas o quê? Um rebanho e um pastor. Deus tem as suas ovelhas espalhadas em diversos lugares desta terra, certo ou errado? E existe muita gente boa que é ovelha de Jesus e está na igreja adventista do sétimo dia, certo ou errado? Deus tem muita gente boa que é ovelha dele e está na igreja batista, sim ou não? E está na igreja Assembleia de Deus, e está em todas essas igrejas pentecostais aí, sim ou não? Deus tem gente boa, ovelha dele, sincera, que está hoje no espiritismo, sim ou não? E está no candomblé, sim ou não? Muita ovelha sincera, que é do rebanho do Senhor Jesus, mas que hoje está no mundo, não está em igreja nenhuma, em denominação nenhuma, em religião nenhuma, certo ou errado? Certo. Isso é verdade. E eu posso estar falando nessa noite para alguém que esteja aqui ou nos acompanhando pela internet e que é uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não está no aprisco dele. A pergunta é: está claro para você que ele tem um aprisco, um redil, sim ou não? Sim. Ele disse: eu tenho um aprisco. E eu tenho ovelhas que não estão neste aprisco. Mas ele diz: eu vou fazer o quê? Vou juntá-las, vou reuni-las, vou buscar onde elas estão. Elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão o meu chamado, e eu vou reuni-las em um lugar, em um aprisco, para que haja um rebanho e um só pastor. Ou seja, querido amigo, Deus tem um aprisco, Deus tem um redil, Deus tem um rebanho, e Ele tem ovelhas que estão espalhadas em diversos lugares, mas Ele, vez após vez, tem chamado pessoas de diversos lugares para fazerem parte do seu aprisco. Portanto, não podemos nos enganar. Deus tem uma igreja, sim. Ele tem um rebanho, sim. Ele tem um aprisco, sim. E Ele não disse que ia fazer com que o mundo inteiro se tornasse o seu aprisco. Ele não disse que ia transformar agora, ia dizer: não, agora não vai ter mais aprisco. Onde minhas ovelhas estiverem, aí então está tudo bem, está tudo certo. Não basta ser ovelha sincera de Jesus, tem que estar dentro do aprisco dele. A pergunta é: qual é o aprisco dele? A ONU, ela diz que nós temos catalogado cerca de 30 mil denominações religiosas no mundo. Como descobrir qual delas é o aprisco do Senhor? Interessante é que, se você chegar para qualquer pessoa, qualquer um, em qualquer denominação religiosa, e perguntar para ele: me diz uma coisa, qual é a igreja certa? O que ele vai dizer? A minha. Não é óbvio isso? Se ele não disser isso, tem alguma coisa errada com ele, né?
Porque ele disse, não, não é a minha, não, é a do outro. Aí você pergunta, por que você está nessa aí? Por que você continua aí se a sua não é a certa? Não é verdade? Então, a pergunta mais óbvia é essa. Se a sua não é a certa, por que você está aí? Então, todo mundo vai dizer isso. Se você perguntar para qualquer pessoa, não, mas não é a minha que é certa. Agora, uma coisa é eu dizer que a minha é certa, outra coisa é eu mostrar na Bíblia, na palavra. Porque, irmão, eu já disse, gente garganteiro por aí, dizendo um bocado de coisa, está cheio. E Jesus Cristo previu isso na sua palavra. Quando disse que nos últimos dias viriam falsos cristos e falsos profetas, falsos ensinadores da palavra. É por isso que eu tenho dito a você aqui a cada noite, por favor, não acredite no que eu digo. Acredite no que a palavra diz. Se o que eu disser estiver na palavra, tudo bem. Se não tiver, não acredite no que eu digo. Porque a Bíblia, ela não mente. Eu estava hoje à tarde, numa das visitas, conversando com um rapaz que chegou. E ele estava dizendo como é que algumas das práticas de um determinado segmento religioso. E as pessoas dizem, não, faça assim, faça assado, dê isso, dê aquilo outro, tal e tal. Eu falei, isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. Gente com poder de persuasão para poder falar o que quer, está cheio. Mas eu e você precisamos escolher se vamos seguir uma conversa bonita ou se vamos seguir a palavra. Você é livre para escolher isso. Agora, por favor, depois não reclame de Deus, dizendo que você não teve oportunidade. Você é livre para poder escolher a sua vontade. Eu já vi pessoas dizer assim, me sinto tão bem naquela igreja, quando eu chego naquela igreja, eu sinto um arrepio do meu corpo e tal, e eu choro, e tal. Como se arrepio, choro e outras coisas fosse sinônimo de verdade. Eu falei, mas uma pessoa que estava estudando a Bíblia, eu falei, mas querida, presta atenção numa coisa, você está vendo aqui o que a Bíblia está dizendo? Você acha que está certo ou errado? Pastor, eu sei que está errado, mas eu me sinto tão bem. Você precisa escolher, querido, e você é livre para escolher. Se você vai dar ouvidos ao seu sentimento, ao seu arrepio, ao seu coração, ou se você vai dar ouvidos à palavra. Você é livre para escolher. Volto a dizer, você só é livre para escolher as consequências, porque elas virão independente da sua vontade. Independente da sua vontade. Jesus Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que estão espalhadas por aí, mas eu tenho um aprisco, e eu vou juntar nesse aprisco. A pergunta é, qual é o aprisco do Senhor? Todo mundo vai dizer, é o meu, mas na palavra, qual é o aprisco? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse e vamos ver se a Bíblia fala sobre isso, né? Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17. Todas as vezes que o livro do Apocalipse o livro do Apocalipse é um livro simbólico, então ele utiliza muitos símbolos. E quando ele quer se referir à igreja, ele usa um símbolo. Qual é esse símbolo, você sabe? Mulher. Por quê? Porque mesmo antes, o próprio Jesus usou este símbolo como se ele fosse o noivo indo buscar a sua noiva, que é a igreja. Então a igreja, ela também é utilizado o símbolo de mulher para a igreja. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Nós temos nesses dois capítulos o retrato das duas igrejas que a Bíblia menciona. A Bíblia não fala de 30 mil segmentos religiosos. A Bíblia fala de dois. Um que faz a vontade de Deus e outro que faz quase a vontade de Deus. Um que obedece aquilo que Deus pede e outra que quase obedece. Uma que obedece ou procura obedecer e ensinar tudo que está na palavra. E a outra que ensina quase tudo. Então perceba que não há terceira opção, só duas igrejas. Apocalipse 12 vai falar sobre a igreja verdadeira. Apocalipse 17 sobre a igreja falsa. Vamos para primeiro Apocalipse 17, verso 1. E nós vamos ver como a Bíblia menciona esta mulher. A Bíblia diz em Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento de quê, queridos?
da grande, o que é meretriz? Prostituta. E o que é, nesse sentido, a prostituta? Não é a mulher que vende o corpo para receber um dinheiro. Nesse caso aqui, ele está falando de uma mulher que abriu mão ou traiu o seu esposo. Nesse caso aqui, ele está usando esse sentido. É a mulher que deixou seu esposo e envolveu-se com outros homens. Outros. Sendo ou não em troca de dinheiro. Entende? O conceito é um pouco diferente do que nós temos hoje. Então perceba, o que ele está dizendo aqui é, a Bíblia, ela menciona a igreja que não é a verdadeira e a chama de meretriz, de prostituta. Por quê? Porque ela corrompeu-se os princípios, ou corrompeu os princípios que havia recebido do noivo ou do marido, que é Jesus Cristo, para seguir os seus próprios conceitos. Abriu mão das doutrinas que Jesus deixou para a sua igreja e foi seguir o seu próprio pensamento. A Bíblia então chama esta igreja, que é mostrada aqui como uma meretriz, como uma prostituta, que abriu mão dos princípios trazidos pelo noivo, por Jesus Cristo, para seguir os seus próprios intuitos. Ela chama esta igreja e a compara com Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia foi uma cidade que existiu muito tempo antes de Jesus. A construção de Babilônia é atribuída a Nimrod. E dentre as marcas principais de Babilônia, nós temos aquela ideia da construção de uma torre. E eles queriam construir uma torre para o topo chegar até onde? O céu. E por que eles queriam isso? Por duas razões. Primeira, para que, caso viesse um outro dilúvio, eles tivessem para onde fugir. Mas a principal razão, em termos espirituais, que caracterizam Babilônia, é o fato de que eles queriam construir uma porta para o céu, com as suas próprias mãos, com os seus próprios méritos, com a sua própria capacidade. Babilônia queria chegar ao céu, ou Babel queria chegar ao céu, através dos seus próprios esforços. Portanto, quando a Bíblia fala de Babilônia, no livro de Apocalipse, ele resgata essa ideia desta cidade, que é símbolo de confusão, de bagunça, de baderna. Ele está se referindo a um sistema religioso, a uma igreja, mas não está falando de uma denominação religiosa. Entenda que a Bíblia, ela não fala de denominações religiosas. A Bíblia fala de duas igrejas, de dois sistemas religiosos, um verdadeiro e o outro falso. E Babilônia é comparado a um sistema religioso falso, que prostituiu os princípios, que abriu mão das verdades, e que quis agora criar um caminho para chegar até o céu, um caminho alternativo. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo, o homem. Mas quando diz assim, não, aqui está uma pessoa que substitui o Filho de Deus. Quando a gente coloca essa pessoa assentada num trono e diz, aqui está o substituto do Filho de Deus, isso é um caminho ao céu, um caminho alternativo para o céu. Não precisa ser através de Jesus, mas pode ser através de uma pessoa. Quando Jesus Cristo diz a salvação é por graça, por meio da fé, e isso nos conduz a uma vida de obediência à sua lei. Mas quando eu digo não, é pelas obras. Não, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me comportar do jeito que eu quiser, que mesmo assim eu vou ser salvo. É a semelhança do que João diz em Apocalipse 18, é Babilônia. É um caminho alternativo para o céu. Agora a notícia é, Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie do espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e desejável. Ei, Babilônia vai ficar em pé, sim ou não? Não. No fim das contas, esse sistema religioso falso, que independe de quantas denominações sigam, mas é o sistema religioso, a Bíblia diz, caiu. Agora, Deus ele faz um chamado para aqueles que estão em Babilônia, mesmo sem perceber, porque como nós dissemos no início,
Existe muita gente boa que é ovelha de Jesus, mas está espalhada em diversos lugares. Mas Jesus Cristo disse: eu vou juntá-los, eu vou buscar onde eles estiverem. E eu quero dizer uma coisa a você: você pode até pensar que veio aqui essa noite à toa, mas eu creio que o Espírito Santo lhe trouxe, porque Ele crê que você é uma ovelha sincera do Senhor Jesus Cristo. Você pode até estar num aprisco errado, você pode até estar num aprisco diferente, mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer a você o que está em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ele diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. A pergunta é clara e a resposta é direta: Deus, Jesus, tem um povo, sim ou não? Sim. Ele diz: e existe gente dele que está espalhada em outros lugares, sim ou não? E o chamado é: saia de onde você está. Saia de onde você está para vir para o aprisco do Senhor. Mas até agora nós não respondemos qual é o aprisco do Senhor. Qual é a igreja? Qual é o sistema religioso ensinado pela Bíblia? Apocalipse capítulo 12. Agora vamos ver o que ele nos diz. Apocalipse 12. Esse capítulo é grande e rico. E eu não vou poder ir em todos os detalhes, mas os pontos altos desse capítulo nós podemos ter. Acompanhe você o que diz Apocalipse 12, verso 1. A Bíblia diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber o que? Uma mulher. Mulher é o que? Uma igreja. Essa igreja estava com algumas características. Ela diz: primeiro, estava vestida de quê? Do sol, com a lua debaixo e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E mais, o verso 2 diz que ela estava achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então, aqui está uma linguagem simbólica para referir-se à igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Ele diz aqui: é a mulher vestida do sol. Sol na Bíblia é símbolo de luz. Sol na Bíblia, e neste caso aqui, é uma referência clara a Jesus Cristo, o sol da justiça. E quando a Bíblia diz uma mulher estava vestida do sol, está dizendo que uma mulher, ela tinha as vestes da justiça de Cristo, ou seja, ela não confiava em seus próprios méritos para salvar-se, ela confiava-se na justiça de Cristo, nas vestes do sol da justiça. Então essa mulher estava vestida do sol e tinha debaixo dos pés o quê? A lua. O que significa a lua? A lua, ela tem luz própria, sim ou não? Sim ou não? Ela reflete a luz do sol, então ela é apenas um refletor gigante, um satélite que a gente chama, né? Não é assim? E o que é que reflete a luz de Jesus? Onde encontramos os ensinamentos da luz de Jesus? Onde? Na palavra. Então quando a Bíblia diz: era a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, ela está se referindo a uma igreja que confia na justiça de Jesus Cristo e que tem a palavra como fundamento, como base da sua sustentação. Ou seja, os ensinamentos bíblicos é que fundamentam esta igreja. Então veja que João está descrevendo uma igreja fundamentada em Jesus Cristo e em sua palavra. Portanto, ele está descrevendo o sistema religioso que é o aprisco do Senhor. E ele diz: e tinha também uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas, ela pode ter várias aplicações. Mas existem duas imagens muito categóricas, muito claras do número 12. O número 12 indica a plenitude, assim como o 7 também. Completo. No Antigo Testamento, quantas eram as tribos de Israel, do povo de Deus? No Novo Testamento, quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Então veja que esta referência do número 12 é simples e unicamente para dizer que esta mulher, esta igreja, ela está vestida com a justiça de Cristo, que é o sol da justiça. Ela está calcada ou amparada nos ensinamentos bíblicos, da palavra de Deus, e que ela tem como testemunha as tribos de Israel e os discípulos, ou os apóstolos de Jesus Cristo, como sendo a referência de sua jornada, de sua caminhada, ou seja, ela vem por este veio. Algumas pessoas pensam que vão surgir igrejas para trazer a verdade. A Bíblia ela já traz desde o Éden, a igreja de Deus, ela nunca deixou de existir, irmãos. Ela nunca deixou de existir. Ela sempre esteve presente.
Deus nunca permitiu que a sua igreja deixasse de existir. Desde o Éden até a volta de Jesus, ela existirá. E ele fala sobre esses dois momentos da história em que o povo de Deus passou por essa transição. Agora, esta mulher achava-se grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora, no verso 5, diz o quê? Que nasceu a esta mulher um filho o quê? Varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E este filho, e o seu filho, foi arrebatado para quem, queridos? Até o seu trono. Eu lhe pergunto, quem é o filho da mulher que está sendo mostrado aqui? Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez com que Jesus Cristo nascesse a partir de sua igreja verdadeira, ou seja, dos seus ensinamentos, como homem, para que através dele a sua igreja fosse conduzida para a verdade. Então veja que a Bíblia está descrevendo em Apocalipse 12 um contraste de Apocalipse 17. Enquanto Apocalipse 17 está falando de uma grande meretriz que prostituiu-se com os ensinamentos que recebeu, que abandonou as doutrinas que recebeu e passou a viver agora de acordo com o seu próprio pensamento, em Apocalipse 12 está dizendo que esta igreja que está em Apocalipse 12, ela está fundamentada na justiça de Cristo, na palavra de Deus e também no testemunho dos apóstolos e das tribos de Israel. E essa igreja foi quem originou, que deu origem a Jesus Cristo como homem, como a Bíblia diz aqui. Mas a mulher, diz no verso 6, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias, e esses dias referem-se a dias proféticos, ou seja, anos. Esse é um outro estudo que não temos como tratar hoje, mas a Bíblia ela sempre fala de períodos de tempo de maneira literal ou profética. Quando ela fala de maneira literal, ela está se referindo a um acontecimento momentâneo. Quando ela fala de maneira profética, um acontecimento dos fins dos tempos. Então, a Bíblia diz, Deus falou para a nação de Israel no passado, vocês vão andar 40 dias no deserto, sendo um dia para cada ano. O povo vagueou quanto tempo no deserto? 40 anos. Quando Deus disse que eles seriam levados cativos para a Babilônia durante 70 dias, ele se referiu a um dia para cada ano, e a nação ficou quantos anos lá em Babilônia? 70 anos. Então, quando a Bíblia diz que a mulher, ou seja, a igreja verdadeira, seria levada por Deus para um lugar deserto, ou seja, iria escondê-la do povoamento, do povo, para protegê-la durante esse período de tempo, ele está se referindo a um período de 1260 anos. Aí você pergunta, pastor Murilo, quando foi que aconteceu esse período? Simples. Houve um período em que o imperador romano era autoridade política. E houve um período em que o Papa, o padre principal, o pai da igreja romana, era autoridade religiosa. Mas, por volta do ano 538 depois de Cristo, já da nossa era, houve uma unificação. As autoridades política e religiosa foram centralizadas em uma só pessoa, no líder da igreja romana. A partir desse momento, a igreja toma um outro nome, e durante este período, algumas coisas são feitas. A primeira coisa que é feita, a Bíblia é retirada do mão do povo. Por quê? Porque a palavra iria contra os princípios que eles estavam ensinando. Então veja, a lua já foi tirada debaixo dos pés dessa igreja. O fundamento não era mais a palavra, era o que uma pessoa acreditava ser o certo. As pregações agora eram realizadas em latim, para que o povo não tivesse a possibilidade de discernir o ensinamento. Mentira é misturada com verdade. E é a partir desse período que começam a surgir uma série de ensinamentos que hoje nós temos como verdade, mas que nunca fizeram parte nem da Bíblia, nem da igreja de Deus até esse período. Todos os que se levantavam contra o sistema religioso recebiam um decreto de morte. E eram enviados, muitos deles, para grandes... O Coliseu Romano foi um deles, para grandes estádios, onde pessoas que resolviam viver de acordo com a palavra eram jogados às feras para serem mortas. Outros foram enterrados vivos,
Outros abriram-se um buraco na rocha e simplesmente cimentaram essa pessoa viva nas rochas. Outros foram colocados sobre uma fogueira, atearam fogo e disseram: negue a palavra, negue a sua fé, para que você possa sobreviver. Outros foram enforcados em praça pública. Companhias foram organizadas para poder tirar a vida daqueles que queriam ser fiéis à palavra. E esse período, na história, a gente estuda isso, foi conhecido como Idade das Trevas, Idade Escura ou Idade Média. E isso foi conhecido como, aspas bem grandes, Santa Inquisição. Quando isso acabou? 1260 anos depois. O que aconteceu em 538? Um grande imperador chamado Pepino, era o nome dele, Pepino o Grande, fez a maior doação de terras e subjugou-se ao poder papal. Naquele momento, a autoridade política e religiosa estava unificada em uma pessoa. E quando acabou? 1260 anos depois. Quem é bom de cálculo aí? 538 mais 1260 dá quanto? Peguei você no... Bota no dedo aí que você chega lá. 1798. Confere aí, meu irmão. Confere, meu irmão. Está fazendo a conta até hoje. 2, 3, 4. Não. De 538 mais 1260 anos vai sair 1798. O que aconteceu em 1798 para marcar o fim desse período? Simples. Estava no auge a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte mandando e desmandando, avançando, expandindo o seu império. Mas ele tinha uma pedra de tropeço no caminho. E ele então manda um general chamado Berthier para invadir o menor país do mundo, mas o mais poderoso, o Vaticano, e prender, e tirar de lá e levar cativo o Papa Pio, talvez eu confundo se é sexto ou 11. Pio XI. É sexto ou 11? Você perguntou, agora estou em dúvida. O Papa da época. Pronto. E ele leva preso. Ele põe fim naquela hegemonia político-religiosa. Então a Bíblia menciona que depois desses 1260 anos, Deus iria levantar um movimento religioso para poder resgatar ou restaurar as verdades que haviam sido lançadas por terra, como cumprimento de uma profecia em Daniel capítulo 8, verso 14. Então, a partir disso daqui, nós temos uma batalha ferrenha sendo travada, porque até então, Satanás estava deitando e rolando, fazendo o que queria. A igreja de Deus estava no deserto, Deus o levara para lá naquele período para protegê-la, para que ela permanecesse viva. Agora, acompanhe o que diz capítulo 12, versículo 13. Diz: quando o dragão se viu atirado para a terra, fez o quê? Perseguiu quem? A mulher. Mas que mulher? Qualquer mulher? Não. Qualquer igreja? A igreja que dera luz ao filho varão. Ou seja, ele começa a perseguir a igreja. E ele coloca a sua ira, no verso 17, de maneira muito direta contra essa igreja. E a Bíblia diz: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Como é que você mostra isso para mim na Bíblia? Está aqui mesmo na Bíblia, volta aí. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? Pronto, está aí o nome, está identificado pela Bíblia. Então diz assim: irou-se o dragão, irou-se Satanás contra a mulher. Quem é a mulher? Mas que igreja ele está falando? A verdadeira ou a falsa? O sistema religioso que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então a Bíblia diz aqui: irou-se Satanás contra a igreja verdadeira e foi pelejar, fazer guerra com os restantes da sua descendência. Olha para cá, espera um pouquinho. Entenda uma coisa agora. Satanás, ele não tem uma ira contra todos os segmentos religiosos. Ele tem uma ira específica contra um segmento religioso. Então entenda, querido, entenda, querida,
que isso aqui não é nenhum motivo de vaidade, de orgulho ou de ostentação, mas é simples e unicamente para que você saiba o que Deus está querendo lhe dizer esta noite, para que você compreenda o propósito de Deus para a tua vida, para que você, que é uma ovelha sincera do Senhor Jesus, mas está espalhado em diversos lugares, você que está em outras denominações religiosas, você que está em nenhuma denominação religiosa, ouça que Deus tem um sistema religioso que Ele iniciou. Ele tem uma igreja, um aprisco, que Ele deseja juntar os seus filhos nesse aprisco. E Ele diz que Satanás tem uma ira mortal contra esse segmento religioso. A Bíblia diz: irou-se o dragão contra esta mulher, contra a mulher, e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. Agora a Bíblia identifica e diz: quem são estes? A Bíblia diz aqui, leia comigo, da metade para o final. São os que fazem o quê? Espera aí, vocês estão acompanhando ou não? Olha na Bíblia, porque dizer que a igreja é verdadeira é fácil. Eu quero que você veja na palavra. É na palavra. Se você perguntar a qualquer um qual a igreja verdadeira, é a minha, mas mostra na palavra, irmão. Mostra na Bíblia. Então vê o que diz aí. Ele foi fazer guerra contra a igreja verdadeira. Quem é a igreja verdadeira? Diz aí, são os que fazem o quê? E tem o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Essa expressão testemunho de Jesus é similar à expressão fé de Jesus. Ou seja, a igreja de Apocalipse 12, ela tem duas características, não é uma das duas. É como uma identidade que tem a foto e a digital. Não é uma coisa ou outra. As duas são duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia diz: guarda alguns mandamentos, guarda poucos mandamentos, guarda o quê? Os mandamentos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você faz parte de algum segmento religioso que ensina, que prega, que diz que os mandamentos foram abolidos, que a lei foi abolida, eu quero lhe dizer com muito carinho, mas com autoridade da palavra, não minha, de que esse segmento religioso é amigo do diabo. Porque a Bíblia diz que ele irou-se contra os que guardam os mandamentos. Então os que ensinam que não precisa guardar, ele não irou-se. Se ele não irou, ele é o quê? Se alguém lhe ensinar, e se o sistema religioso que você segue, ou se não segue nenhum, e não tem observado isso, eu quero dizer, Jesus Cristo está preocupado com você e mandou-me lhe dizer para você nessa noite, mandou eu dizer para você essa noite, que Ele compreende que você é uma ovelha do rebanho dEle, e Ele quer que você saia de onde está, para vir ao aprisco dEle, porque Ele está voltando, e Ele deseja que você esteja entre os salvos. Guarda os mandamentos de Deus, e atribui a salvação a Jesus. Crê na justiça de Cristo. Acredita na fé de Jesus. Algumas pessoas, muitas vezes, ao ouvir essa mensagem, têm reações diferentes. Algumas compreendem com clareza o chamado de Deus para a sua vida e tomam uma decisão importante. Outros ficam com raiva de minha cara. Fico até com medo de me pegar na esquina. Mas... querido, se eu não te dissesse isso, não sei quem viria dizer isso para você. Algumas pessoas não compreendem que não é o coração, o arrepio ou a emoção que importa. Sabe por quê? Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, que naquele dia, se referindo ao dia da sua volta, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Se quiser acompanhar aí, você pode abrir, senão só ouça o que eu estou lhe dizendo. Mateus 7, 22 em diante diz assim: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, verso 23, Jesus diz que vai virar para essas pessoas e vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Mal, mas tem mais coisa por trás disso aí. O que é iniquidade? Pecado, certinho, mas tem mais coisa por trás. Enganar, tem mais coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é muito específico sobre essa palavra. Essa palavra iniquidade, no grego, não precisa se preocupar com isso não, mas só entenda o conceito. É a palavra anomian. O que é que significa esse vocábulo? É a construção de uma palavra composta por dois vocábulos. O primeiro vocábulo é o vocábulo a, que é um prefixo de negação, que a gente usa também no nosso idioma. Quando a gente diz assim, ó, essa pessoa é normal. Quando eu quero dizer que ela não é normal, eu boto o que no início? O prefixo a, um prefixo de negação. Ela é anormal, ou seja, não normal. Então, é o prefixo a, mais o vocábulo nomos. Nomos é lei. Simples e unicamente lei. Então, quando Jesus Cristo disse que não adianta apenas dizer ou declarar que Ele é o seu Senhor, porque é muito fácil abrir a boca, Jesus Cristo é meu Senhor, eu te amo, o Senhor é minha vida, eu faço tudo por ti. Ele diz, não é o que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E mais abaixo ele diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos muita coisa em teu nome. Ele vai dizer, eu não conheço você, porque vocês praticaram a iniquidade, vocês praticaram a anomia, ou seja, não, vocês disseram não para o quê? Para a lei. Vocês negaram a lei, vocês negaram os seus mandamentos. Portanto, querido, qualquer segmento religioso que negue os mandamentos de Deus não pertence ao aprisco do Senhor Jesus. Você entende isso, sim ou não? Não adianta se iludir nem se enganar. Não adianta você fazer tudo o que você faz no seu sistema religioso, na denominação que você frequenta, por melhor que ela seja, por melhor que você se sinta lá. Se ela nega a lei, ela não é de Deus. E não vai adiantar nada você dedicar a vida inteira a esse sistema religioso, porque no fim, a única coisa que poderá ser ouvida é Jesus Cristo dizendo, eu não conheço você. Você negou os meus ensinamentos. Você negou a minha lei. Você negou aquilo que eu ensinei para vocês. E quando falamos de lei, querido, alguma pessoa pensa só na obediência restrita. A lei, a obediência à lei é uma demonstração de amor. Ele disse em João capítulo 14, verso 15, se vocês me amarem, vocês vão fazer o quê? Vão guardar os meus mandamentos. Os mandamentos dele não são penosos, são bons. Eles restauram a alma, ele é para o bem-estar da pessoa. Mas muitos continuam insistindo em negar os mandamentos. Mas no fundo, não nega os mandamentos, não, só nega um. Porque ele não tem nenhuma igreja ensinando ele que pode matar, tem? Você já viu alguma igreja dizendo que pode adulterar? Que pode roubar? Que pode adorar outros deuses? Já viu, não? Não. Se você pegar a lista dos 9 mandamentos, dos 10, 9 ele diz assim, não, você não pode fazer nada disso. Mas você só pode desobedecer o sábado como o dia do Senhor. Não, isso aí foi abolido. Jesus saiu do céu, veio à terra, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz só para abolir o mandamento. Eu preciso de muita fé para acreditar nisso. Minha fé é muito pequena. Eu não consigo acreditar nisso. Jesus não ia se prestar um papel de idiota para poder vir aqui para abolir o mandamento. Se ele precisasse, se ele fosse abolir o mandamento, não precisava ele morrer. Pecou, transgrediu a lei. Vamos fazer o seguinte, anula a lei e você está salvo. Não precisa ele vir morrer. Ele morreu para poder preservar a lei. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim para revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para quê? Para cumprir, para obedecer. Eu vim para poder dizer a vocês que é preciso manter esse princípio. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas pastor, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, amém, eu creio. Mas eu não guardo os mandamentos. O que é que o senhor pensa de mim? Eu falei, eu nada. O que é que o senhor tem a dizer de mim? Eu nada. Mas João tem. Ela, como? Eu falei, João mandou um recado para a senhora, irmão. Ela ficou olhando para minha cara assim, eu falei, eu não penso nada, eu não acho nada, não tenho que achar nada.
A senhora não é minha seguidora. Agora, se a senhora disse ser cristã, se a senhora disse ser evangélica, é o que a palavra diz. João mandou um recado para a senhora. Ele mandou tem 2000 anos quase. Ela, onde é? Eu falei, 1 João capítulo 2, verso 4. Abre aí sua Bíblia. O que é que o senhor pensa de mim? Que sou uma cristã, sou um cristão fiel, verdadeiro, só não guardo o mandamento. Eu conheço a Deus, Ele é muito amigo meu. 1 João 2,4 diz assim, você lê comigo? Você pode ler comigo? Pode ler comigo ou não? Pode ou não pode, irmão? Ah, bom. 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? E nele não está? Ela regalou os olhos para mim assim. Eu falei, eu não acho nada não, mas João acha, irmão, está aqui. Ela está dizendo que a senhora é mentirosa. Ele está dizendo que a senhora, que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, a senhora é mentirosa. E Apocalipse diz que o lugar dos mentirosos na volta de Jesus não vai ser no céu não. Vai ser no lago de fogo e enxofre. Agora a senhora escolhe se quer continuar na mentira ou se quer passar para a verdade. Mas eu não acho nada. Eu não penso nada. Querido, querida, deixa eu encerrar aqui. Eu gostaria muito de vir aqui e trazer uma mensagem para poder embalar você assim nos braços, ninar você, até você. E eu posso fazer isso outro dia. Mas Deus me mandou aqui para dizer a você que Ele está preocupado com o teu futuro, com a tua salvação. Você que ainda não escolheu viver guardando os mandamentos de Deus e da fé de Jesus, você está correndo o risco da tua salvação e da tua vida eterna. E sem nenhuma ostentação, Deus sabe do meu coração, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, sem nada. No mundo, o único segmento religioso que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e que ensina isso e que procura viver isso, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vejo nisso motivo para vaidade, para orgulho. Somente um alerta do Senhor Jesus para dizer, filho, aqui é o teu aprisco, aqui é o teu lar, aqui é a tua casa, aqui é o caminho estreito que vai nos conduzir para a vida eterna. Essa placa não salva ninguém, mas os ensinamentos por trás dela podem nos conduzir à salvação. Não quer dizer que todo mundo que está dentro da igreja adventista vai ser salvo, não. Joio e trigo vão estar até o final juntos. Muitos serão lançados fora. Estar aqui não é garantia de salvação, mas estar fora daqui conscientemente é certeza de perdição. Você não vai poder chegar para Deus e dizer, Senhor, ninguém me avisou. Naquele dia você não será tido por inocente. O Senhor lhe atraiu aqui essa noite, querido. O Senhor lhe atraiu aqui essa noite, querida, porque Ele quer dizer a você que Ele tem um aprisco todo especial, que Ele protegeu no deserto, que Ele livrou das guerras e das investidas do dragão contra essa igreja, e ela está em pé em todo o mundo para proclamar o Evangelho eterno, para que pessoas sinceras de todos os lugares, de todos os segmentos religiosos, ouçam a voz do Senhor Jesus dizendo, saia de onde você está, porque aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa, aqui é o seu aprisco, e em breve Ele virá nos buscar para que Ele seja o nosso único pastor e nós sejamos o único rebanho dele para todo sempre. Eu não estou preocupado com quantas pessoas, se serão muitas ou poucas, mas eu creio, o Senhor está impressionando meu coração para dizer que nessa noite há pessoas aqui que ainda não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que o Senhor está convidando você para dizer, saia de onde você está, saia do aprisco que você se encontra, ou saia deste mundo que você se encontra e venha para o meu aprisco.
O Senhor está falando ao seu coração nessa noite, porque Ele deseja que você, querido, você, querida, que é ovelha sincera do Senhor Jesus, possa dar ouvidos à sua voz. Eu tenho aqui nessa noite pessoas que ainda não foram batizadas, não são membros desta igreja, ou pessoas que foram batizadas um dia, mas afastaram-se, quebraram a sua aliança com Cristo. O Senhor nos convida hoje para darmos um passo de fé e dizermos a Ele: Senhor, eu quero estar no Teu aprisco naquele grandioso dia. Eu quero estar do Teu lado. Eu não quero ouvir da Sua voz: afaste-se de mim. Eu quero ouvir da Tua voz: aproxime-se de mim. Eu não quero ouvir da Tua voz: eu rejeito você. Eu quero ouvir da Tua voz: eu te recebo. Se você, querido, se você, querida, é uma ovelha sincera do Senhor Jesus, se você quer estar do lado do Senhor Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus, e você quer fazer parte daquele rebanho dos salvos, mas ainda não é membro batizado nesta igreja, eu quero convidar você a fazer uma demonstração de fé nessa noite. Você que ainda não é batizado ou batizada, mas será em breve, ou não sabe quando será, por favor, eu quero pedir a você que você levante de aí onde você está. Você que é ovelha do Senhor Jesus e ouviu o chamado de Deus para a tua vida, levante-se de onde você está e venha aqui à frente para dizer: Senhor, eu quero estar no Teu aprisco naquele dia. Eu quero estar na Tua igreja, mas não em qualquer igreja. Eu quero estar na igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé ou o testemunho de Jesus. Pode sair de onde você está, não tenha receio. Jesus Cristo, Ele disse que aqueles que o confessam diante dos homens, Ele vai apresentar diante do Pai que está no céu. Se você ainda não foi batizado, se você ainda não é membro dessa igreja, mas crê que este é o seu aprisco, em nome de Jesus, vem aqui à frente, sai de onde você está e diga: Senhor, eu quero estar do Teu lado. Esta é a igreja de Deus, este é o povo de Deus. Se um dia esta igreja deixar de viver de acordo com a palavra, eu serei o primeiro a deixá-la. Mas o Senhor tem um aprisco. Ele disse em sua palavra que Ele tem esse aprisco. Louvado seja Deus pela tua decisão. Louvado seja Deus. Mais um jovem está vindo. Dona Domingas está vindo. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus tem um aprisco. Ele disse em sua palavra. E Ele virá buscar aqueles que estiverem no seu aprisco naquele dia. Não é qualquer caminho que serve, irmão. Não basta ser sincero. Além de sincero, tem que estar do lado certo. Tem muita gente que estará sinceramente errada no dia da volta de Cristo. Vai ser sincera, mas vai estar do lado errado. Como um homem que pulou para mergulhar num poço, achando que ele era fundo, mas ele tinha apenas 50, 70 centímetros de profundidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era sincero ao pular, mas estava sinceramente errado. A esposa do senhor Ferguson, um norte-americano, que morreu envenenado pela própria esposa. A esposa o amava. Sabe o que aconteceu? Ele estava colocando veneno de rato na casa e colocou o pote, o frasco, do lado do açúcar. Ela foi preparar uns biscoitos e, ao invés de botar açúcar, colocou veneno e levou para o esposo. O esposo morreu envenenado. Ela não queria matá-lo, ela o amava. Ela foi sincera ao fazer os biscoitos, mas ela estava sinceramente errada. Não se permita isso naquele dia. Não se permita e não ache que a sinceridade é tudo. Além de sincero, nós precisamos estar do lado certo, no aprisco do Senhor Jesus, para sermos levados com Ele para as nuvens dos céus. Se tiver alguém que está nos acompanhando nesse momento, pela internet, onde você estiver nesse momento, querido, querida, levante-se como demonstração da sua entrega e do seu desejo de estar neste aprisco, que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus e que está preparando-se para a eternidade. Pastor, eu tenho muitas dúvidas em minha cabeça. Eu não estou perguntando a você se você vai batizar agora, para a semana, sábado, domingo.
Eu estou querendo saber de você o seguinte: você crê que este é o caminho e você quer estar desse lado? Se sim, levante, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, o senhor está me chamando para poder me tornar membro da sua igreja? Ainda não. Eu só estou lhe dizendo que quando nós entregamos a vida nas mãos do Senhor, Ele tem liberdade para poder nos conduzir vitoriosamente. Uma mulher na guerra da secessão foi contra um tanque de guerra com um atiçador de ferro. Um atiçador de ferro. Contra um tanque de guerra. Louvado seja Deus, João. Um atiçador, um pedaço de ferro contra um tanque de guerra. O que é que ela poderia com isso? Alguma coisa? Os soldados foram em busca dela, tiraram ela de lá e disseram: você está louca? Você vai fazer o que contra um tanque de guerra com um pedaço de ferro? Ela disse: nada, eu só queria mostrar de que lado é que eu estava. Quando nos levantamos diante, não dessas pessoas que estão aqui, porque eu vou, com todo respeito a todos nós que estamos aqui, a mim e a todos que estão aqui, nós somos o que menos importa nesse momento. Existe um universo nos assistindo agora. Existem anjos que estão assistindo-nos. E embora Deus saiba o que vai no teu coração, os anjos não sabem. O inferno não sabe o que vai no teu coração. O diabo não sabe o que vai no teu coração. Quando você atende o convite de Deus, levanta-se, vem à frente, você está dizendo para o diabo: você não tem a minha decisão, eu quero estar do lado do Senhor Jesus, e Ele perde poder na tua vida. Sabe por quê? Decidir ao lado de Cristo é decidir pelo lado da vitória. Este é um filme cujo final já foi contado, e nós podemos escolher apenas se estaremos entre os redimidos ou se estaremos entre aqueles que serão repelidos da presença do Senhor. Eu quero orar por estes que vieram aqui à frente. Louvado seja Deus pela decisão de cada um de vocês, pela coragem, pela audácia, que eu tenho certeza que não partiu de vocês. O Espírito Santo está trabalhando no coração e na vida de cada um de vocês, e foi o que os trouxe aqui à frente. Eu não sou vidente, não sou profeta, não sou adivinho, não sou apóstolo, nada. Mas eu sei o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo nesse momento. Ele disse que quem o confessasse diante dos homens, Ele iria apresentá-lo diante do Pai que está nos céus. Nesse momento Deus está apresentando cada um de vocês diante do trono do Pai, dizendo: Pai, ali estão as minhas ovelhas, ovelhas do meu aprisco, que estão dispostas a caminhar comigo rumo à Canaã celestial. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente como demonstração da sua fé, da sua entrega ao Senhor Jesus? Não hesite, não pense duas vezes, não tenha medo, não tenha receio. Se você crê que esse é um chamado de Deus para você, querido, não hesite, não pense duas vezes. Pode juntar mais para cá, pode se abraçar, pode ficar junto, porque é assim mesmo que nós vamos subir para o céu, juntos. É assim mesmo que nós iremos para o céu. O Senhor nos chama porque Ele anseia. Eu não sei, eu estou desejoso de orar, mas eu imagino, eu penso que há mais uma pessoa que está aqui sentada. Eu não conheço nem quem é você, mas o Espírito Santo está comovendo meu coração para dizer que há mais uma pessoa que está aqui sentada, que é a ovelha sincera do Senhor Jesus, que é do aprisco do Senhor, mas ainda está sentada relutando com alguma coisa, com incerteza, com dúvida, com medo, com uma série de coisas. Por favor, levante-se em nome de Jesus e venha aqui à frente. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor nos convida, queridos, para colocar a vida nas mãos dEle. Não tenha medo de colocar-se nas mãos de Jesus. Não tenha receio de entregar-se a Ele. Não tenha nenhuma restrição, porque o Senhor sabe exatamente como vai nos conduzir vitoriosamente na jornada até o céu. Ele sabe como fazer isso. Ele nunca perdeu uma batalha, e Ele não vai ser a nossa que Ele vai perder. Ele só depende de nossa entrega. Enquanto no mundo nós vencemos pela luta, no reino dos céus nós vencemos pela entrega, pela rendição. É nos rendendo que vencemos. É nos entregando que nos tornamos vitoriosos. Louvado seja Deus. Se você está aí sentado, brigando com você mesmo, e está sem forças de vir aqui à frente, pelo menos fique em pé no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte deste aprisco. Se um dia você que já foi batizado, está firme na fé, e quer permanecer firme neste aprisco até o dia final, por favor, fique em pé. Eu quero orar por você também. Quero orar por você que tem permanecido firme. E se você ainda tem dúvidas,
incertezas, fique em pé também, eu quero orar por você. Se você ainda não tem clareza de todas as informações na sua mente, pastor, eu tenho muita dúvida, é muito recente para mim, é a primeira vez que eu venho aqui na igreja, o senhor já faz um convite desse. Não fui eu. Quem lhe convidou já lhe conhece há muito tempo. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, e ao ouvirem a voz atendem ao chamado do céu. Louvado seja Deus pela tua decisão, pela tua entrega. E eu sei que o céu foi preparado pensando em cada um de vocês. Deus não hesitará em lutar por você. Amanhã à noite e na sexta-feira à noite, nós iremos estudar 2 assuntos muito importantes para a nossa salvação e vida eterna. Eu queria pedir a todos, mas especialmente a esses que vieram aqui à frente, que não marque compromisso nem com a morte amanhã de noite e nem sexta de noite. Se ela vier, mande ela voltar, mas esteja aqui em nome de Jesus, porque o que nós vamos ver amanhã e sexta-feira determinará o nosso destino eterno, determinará a nossa salvação ou perdição. Vamos orar. Bom Deus, nosso coração se enche de temor muitas vezes quando ouvimos o teu convite, o teu chamado, quando ouvimos a tua voz dizendo: sai de onde você está e vem para mim. As incertezas batem a mente, o coração, as dúvidas invadem nossa alma, a insegurança, às vezes a timidez, a vergonha, e às vezes, Senhor, não é nada, não tem nada nos impedindo, só esperamos muitas vezes vontade, mas a nossa vontade é sempre para desobedecer ao Senhor, ou pelo menos na maioria das vezes. Nossa vontade é, na maioria das vezes, para andar para longe de Ti. Por isso, Senhor, não nos deixe ser governados pela nossa vontade. Não nos deixe ser governados pelo nosso achismo, pelos nossos pensamentos. Queremos ser governados e dirigidos pela Tua palavra e pelo Teu Santo e Bom Espírito. Em pé, Senhor, estão pessoas que querem fazer parte do Teu aprisco todos os dias de sua vida até a Tua volta, para estarmos para sempre com o Senhor nos céus. Mas aqui à frente, Senhor, meninos e meninas, jovens e adultos, homens e mulheres, vieram à frente para dizer ao Senhor que querem fazer parte deste aprisco, desta igreja, não porque ela ostenta algo, não por conta da placa que está ali, o nome poderia ser qualquer outro, mas porque os ensinamentos estão de acordo com a Sua palavra, e é aqui que o Senhor conduzirá o seu rebanho para a salvação e vida eterna. Muitos desses que vieram aqui à frente, Senhor, ainda não foram batizados na Tua igreja, ou foram e se afastaram. O Senhor preparou no seu calendário, Pai, e na sua agenda uma grande festa para este final de semana. E embora talvez muitos deles não tenham planejado, eu creio que o Senhor planejou que este seria o final de semana da vida deles, que esta seria a semana da vida deles, e é este o final de semana que o Senhor espera que eles nasçam de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Não tire, Senhor, as provações de nossa vida, mas nos dê forças para suportar as lutas e para concluirmos este sonho do Senhor em nossa vida, que é estarmos firmes nos Teus caminhos até o último dia. Leve-nos em paz, nos dê uma noite e um sono restaurador, e nos dê, Senhor, eu te peço, um dia vitorioso amanhã, para que à noite estejamos firmes aqui, para tomarmos mais uma decisão ao Teu lado. Te pedimos por Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos, mas eu vou estar à porta. Mas de maneira muito especial eu queria pedir a este grupo que veio aqui à frente, amanhã à noite estejam aqui. É muito importante. É muito importante. Que Deus os abençoe, e amanhã nos encontraremos aqui em nome de Jesus, tá bom?